Olá, queridos. A graça e a paz de Cristo a todos os irmãos, os amigos da Escola Bíblica Discipuladora da PIB e todos que estiverem assistindo a esse vídeo. Hoje nós estudaremos a lição de número 6 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, com o tema Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Essa lição ela foi escrita pelo pastor Washington Roberto Nascimento. O texto base para esse estudo encontra-se em Marcos 13 e também em Mateus 24 e 25 e Lucas 21. São vários textos. Eu farei agora um comentário sobre a leitura desses textos. Eu não lerei os textos, que eles são longos, mas eu peço que vocês leiam os textos em casa, vão aparecer na legenda as referências, ok? Peço a você que acompanhe. Para iniciar o nosso comentário, a nossa fala nesse estudo, é importante explicar com uma visão bem ampla e geral sobre o templo. Nós vamos falar sobre o templo no período de Jesus, né? Que essa construção, naquela época, no período de Herodes, por serem imensas, elas pareciam impenetráveis, ou seja, intransponíveis. E é por isso que o povo ficou chocado quando Jesus predisse que o templo seria destruído. É disso que nós vamos falar essa manhã. Entretanto, meus irmãos, nós também sabemos que a profecia de Jesus, ela cumpriu-se, né? Quando os exércitos romanos destruíram o templo. Sabe-se também que as legiões de Tito atearam fogo àquela construção. Então, literalmente arrancaram pedra sobre pedra, né? E para recuperar as folhas de ouro que eram colocadas, derretidas no teto, né? Quando o templo foi queimado. Eles foram tirar. Nós precisamos compreender, meus amigos, que ninguém pode abolir a verdade de Deus. Ninguém. Não importa quão grande seja a provação ou o obstáculo, a palavra de Deus, ela sempre permanece fiel, fidedigna, né? Nós podemos observar que milhões de pessoas morreram ao longo da história devido à sua fé em Jesus Cristo, não é mesmo? Muitos morreram por causa da fé. E a perseguição continua a crescer ainda hoje. Continua. É importante lembrar que haverá tempos em que poderemos padecer devido ao nosso relacionamento com Jesus Cristo. Porém, a graça e a glória dele são nossas para sempre e superam cada provação, né, que nós possamos passar agora ou no futuro. Supera todas elas, né? Por que será, meus irmãos, meus amigos, que Jesus nos contou acerca de coisas assustadoras como a perseguição e o sofrimento nos tempos finais? Por que será? Né? É porque Deus, ele promoveu discernimento quanto ao futuro, porque ele não deseja que estejamos desinformados, ele não deseja, né? Nem que sejamos surpreendidos quando essas coisas começarem a acontecer, meus amigos, meus irmãos. Ele nos encoraja a aproximarmos dele, né? E a confiar nele, independente dos problemas que surjam ao nosso redor no pior dos tempos. Porque ele nos tem demonstrado a sua glória ao longo da história e deseja que nós expressemos a nossa fé nele como Senhor e Salvador. É isso, exatamente isso. O Senhor, meus amados irmãos, anseia que aguardemos com boa expectativa a sua segunda vinda e que nós advirtamos aos outros acerca do julgamento reservado aos que não o conhecem. É nosso papel, né? Como está escrito em Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. É isso. Deus dá a cada um de nós, meus irmãos, eu e você, a tarefa de permanecer fiel, né? E que nós cumpramos qualquer missão que Ele nos tenha designado. Sempre devemos permanecer vigilantes, aguardando a sua vinda, sempre preparados para a volta. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que Deus nos criou para uma comunhão profunda com Ele. Mas nós escolhemos, né? Se cumpriremos o nosso propósito e o amaremos. É nossa escolha, é minha escolha, é sua escolha. O texto também, ele destaca que entre tantos outros problemas da igreja, sempre houve enganadores no meio dela,
né? Afastando as pessoas da comunhão, né? Afastando as pessoas da comunhão. Mas Jesus afirmou que, conforme se aproximasse o tempo do seu retorno, ou seja, da sua volta, tal engano aumentaria, né? Notoriamente, cresceria muito. O Senhor Jesus não voltará até que o mundo todo tenha a oportunidade de ouvir a boa nova de salvação. Ele não voltará, meus queridos. Apesar das muitas tentativas ao longo dos séculos de definir uma data para a segunda vinda de Jesus, a palavra de Deus nos diz que a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É o que está escrito lá, né? E é assim, meus queridos irmãos, que Deus sempre age em nossa vida, dessa maneira. Ele trabalha no tempo dele e não no nosso tempo, na nossa vontade. Por essa razão é tão importante que estejamos preparados e que caminhamos no centro da vontade dele, no centro da vontade de Deus em todo o tempo. É isso que ele quer de nós, né? Os textos da nossa lição de hoje, a lição que nós estamos estudando, eles querem nos ensinar que assim como os aprisionamentos de Paulo, né, revelaram-se oportunidades criadas por Deus para o apóstolo testemunhar do Evangelho de Cristo, o Senhor também usará as perseguições para tornar conhecida a sua palavra. Jesus lembra aos crentes de que ele sempre permanecerá no controle e que cada detalhe da nossa vida estará seguro em suas mãos. Olha que maravilha essa segurança, né? A vida eterna, meus queridos, ela está assegurada para nós e a nossa vitória ela é garantida. Tome posse disso. Por isso não devemos nos preocupar, mas apenas permanecermos firmes em nossa fé no Senhor. É importante destacar que, em relação à queda do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo, meus irmãos e amigos, como acabei de falar, como nós acabamos de falar ainda há pouco, nos faz compreender que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Agora, fazendo uma análise do estudo de hoje, observem que Jesus, ao sair do templo, o que aconteceu? Ele ouviu um de seus discípulos exaltar a arquitetura daquela grande construção, né? A questão das pedras, vocês lembram? Né? Eu falei ainda há pouco. Este templo, meus irmãos, não foi o primeiro que o rei Salomão construiu no século X, não, tá? Antes de Cristo, não foi não. E mais tarde foi destruído pelo Império Babilônico no século VI a.C., ok? Só para não confundirmos, né, os templos. Nos dias de Jesus, o que nós temos é o segundo templo que foi construído no período persa, lá no finalzinho do século VI a.C., né? E depois foi remodelado, reformado por Herodes o Grande no final do século I antes de Cristo, tá bom? A beleza do templo de Jerusalém, meus irmãos, ela era inquestionável, né? Observem o que Jesus fez. Ao ouvir os elogios de seus discípulos a respeito da maravilhosa construção, Jesus para, né? E o que ele fala? Imediatamente prediz um julgamento implacável sobre aquela casa de culto e sobre toda a nação. Observe o que ele diz. Tudo será destruído, não ficará pedra acima de pedra, ou seja, não ficará pedra sobre pedra. Marcos 13, versículo 2. Ao profetizar, né, dessa maneira, Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento, né? A gente vê isso no Antigo Testamento, Jeremias 26, 18, 9 e 11. Os irmãos podem verificar. Nós precisamos entender que nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus, marcado por um coração quebrantado e contrito, meus irmãos. Um culto em espírito e em verdade. Deus é a única fonte, né, da nossa segurança e paz. A única, meus queridos. É importante ressaltar também que, para eles, naquele momento, o templo, o culto que ali acontecia à nação, tudo isso havia se transformado em ídolo, em uma veneração, uma idolatria. A coisa estava séria. Nós precisamos tomar muito cuidado para que o mesmo não aconteça em nossos dias, ou seja, não aconteça conosco.
Os meios não podem se transformar no fim, porque o fim é Deus, meus queridos, e o alvo é Ele. O alvo é Deus. Os discípulos ficaram tão impressionados com a palavra profética de Jesus que lhes disseram várias perguntas, fizeram várias perguntas, né? Quando nós comparamos o texto de Marcos 13, do versículo 3 e 4, com Mateus 24, versículo 3, nós descobrimos pelo menos 3 perguntas. Eu gostaria que vocês lessem os textos. Quando a destruição do templo vai acontecer? Quando será a sua segunda vinda com poder e glória? E quando será o fim do mundo? Olha as perguntas. As respostas de Jesus a essas perguntas, meus irmãos, elas requerem um cuidado muito especial, pois elas se encontram entrelaçadas, tecidas juntas, né? Os eventos mencionados nesse texto, eles parecem um só, né? Mas não são. Não são, né? A sensação é de que eles estão próximos, mas quando na verdade estão distantes. É importante lembrar que Jesus, ele estava chegando ao final do seu ministério aqui na terra. Era o momento já do fim do seu ministério. É que havia tensão espiritual política naquele momento. Os líderes judeus, eles estão no encalço de Jesus. Eles querem prendê-lo naquele momento e matá-lo. Era isso que estava acontecendo. O Império Romano, meus irmãos, ele domina com mão de ferro a Palestina. E qualquer tentativa por parte dos judeus, né, contra Roma teria uma resposta implacável. Jesus é tão perfeito que ele faz a leitura correta de todo o drama político e religioso dos seus dias, né? E diz, o que ele diz? Tudo será destruído. Lá no capítulo 13, no livro de Marcos, meus irmãos, nós encontraremos mais de uma dezena de imperativos que revelam não apenas as respostas de Jesus para as perguntas citadas acima, as 3 perguntas que nós fizemos, mas o seu cuidado pastoral para com a sua igreja, né? O seu cuidado de amor. Observe o que ele diz. Tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Então Jesus começou a ensinar isso ao povo. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Marcos 13, 5. É muito triste, meus queridos, ser enganado, mas muita gente tem sido enganado ao longo da história porque tem acreditado nos sinais de seus dias como sendo os sinais mencionados aqui por Jesus. Eles fazem confusão, a questão das guerras, rumores de guerra, não é? Fome. Esses sinais, meus queridos, eles aconteceram e acontecem em diferentes períodos da história. Agora, à luz da Bíblia, o período conhecido como os últimos dias teve seu início apenas quando Jesus ascendeu aos céus, quando ele morreu e voltou para o Pai. Ou seja, quando ele ressuscitou e voltou para casa, né? Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados e não ficarmos confundidos. E é por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã, porque hoje houve um tremor de terra, um prédio caiu, né? Ou alguma coisa parecida com isso. É importante que vocês observem as orientações de Jesus, o que a palavra diz, né? Tenham cuidado na hora do sofrimento. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho, né? Nós podemos ler isso em Marcos 13, 9. Há muitas pessoas, meus queridos, que abandonam a sua fé em Deus diante do sofrimento, diante das adversidades. A Bíblia ela ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo quando a pessoa procura fazer tudo certinho. É impossível, mesmo fazendo tudo certinho. Jesus, mais do que qualquer outra pessoa, ele nos ensina como enfrentar a dor, não é mesmo? E a perseguição sem se desviar do caminho. É na hora do sofrimento, meus irmãos, meus amigos, que nós mostramos ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais, né? Deus não compra a nossa fidelidade com favores. Caso fosse assim, nossa relação com Ele seria mercantilista e o nosso caráter
mercenário. Observem, né? Jesus nos ensina a fidelidade incondicional a Deus, que é o seu Pai, que é o nosso Pai. Perseverança na fé, né? Mesmo na adversidade, é o que espera de seus seguidores, é o que espera de nós, né? Em um mundo que rejeita Jesus Cristo, nós, eu e você, precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como algo inevitável, né? A melhor maneira de fazê-lo é vivermos cheios do Espírito Santo, ou seja, cheios da presença de Deus. Por isso Jesus nos diz: não se preocupem quando a hora da perseguição chegar, né? Digam o que Deus lhes disser para dizer. As palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. A gente encontra isso em Marcos 13:11. É importante entender que ele nos capacita quanto ao que nós vamos falar, quanto ao que nós vamos fazer. É muito importante que nós tenhamos cuidado de aprender e saber o que o texto nos ensina, ou seja, o que a palavra quer nos dizer, o que o texto quer nos dizer, quer nos falar. Vamos observar agora a parábola da figueira, né? Eu gostaria que vocês depois lessem. Assim também, quando vierem a acontecer essas coisas, saibam que o tempo está perto. Marcos 13, 28 e 29. O povo de Deus está sendo destruído, meus queridos, porque lhe falta conhecimento. Por isso, uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável e pode ser facilmente enganada por falsos mestres, né? Quando você não lê, você é obrigado a acreditar no que te falam. Há muitas pessoas que apresentam-se em nome de Jesus ou em seu lugar em diferentes tempos de nossa história. Quando a gente lê, a gente vê isso, não é isso? Elas podem confundir os crentes que não aprendem bem a palavra de Deus. Pode trazer confusão, né? Satanás e seus servos, eles operam sinais e prodígios, né? Com propósitos malignos. E eles realizam imitações fraudulentas do poder de Jesus e torcem o sentido das suas palavras com propósitos escusos, ou seja, de nos afastar de Deus. Agora, a gente sabe que a oração, ela move os céus, né? Precisamos orar e vigiar. Vigiem e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Vigiem, Marcos 13, 33, 37, né? Não há como enxergar o valor de orar e vigiar, não há como deixar. A oração, meus irmãos, é uma das marcas mais importantes na vida daquele que crê em Deus. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Não tenha. Sejamos totalmente dependentes. Deus é a fé que devemos ter. E é no caráter dele como provedor. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades, como está escrito em Filipenses 4:19, né? Deus pode suprir nossas necessidades materiais, mas as maiores necessidades que temos, elas são espirituais. Amor em um mundo cheio de ódio, herança em um mundo sem esperança, esperança em um mundo sem esperança, alegria, sabedoria, né? Por isso é muito importante orar e vigiar. São duas coisas que precisam andar juntas na vida do crente, duas coisas. Eles precisam acontecer em todo o tempo, que é com perseverança, né? Para que possamos estar em pé na presença do Senhor. Jesus, por exemplo, no dia da sua volta, né? Nós precisamos ter essa esperança e a perseverança para estarmos firmes e preparados nesse dia, né? Nós estamos começando a caminhar para o final do nosso estudo e a gente precisa lembrar, meus irmãos, que na história da mulher grávida, por exemplo, Jesus contou. Você já deve ter lido isso, né? Ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer, ou seja, a hora do parto, a hora de dar à luz, né? Mas o que acontece depois? Depois que a criança nasce, né? Ela fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontecerá também conosco, meus irmãos, né? Quando Jesus voltar, nós ficaremos cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de nós. Ninguém poderá fazer isso, né? Nós habitaremos com Ele em um novo céu e uma nova terra, como está escrito em Apocalipse 21:1, né?
Continuemos então servindo ao Senhor com fé e amor, né? Estejamos prontos para quando aquele dia chegar. Ele é a nossa alegria e esperança. Vigiem e orem. Vigiem e orem. Chegamos ao fim do estudo de hoje. Tenhamos a consciência, meus amigos, meus irmãos, de que precisamos cuidar para que o templo, a liturgia dos cultos e o calendário religioso da nossa igreja não tomem o lugar do nosso relacionamento pessoal com Deus. Isso é uma intimidade, uma responsabilidade particular. Nós precisamos não ser seduzidos por falsas doutrinas e falsos líderes. Precisamos buscar profundidade no conhecimento da palavra de Deus, na oração e na vigilância, né? Que mesmo em tempos difíceis, mostremos ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Não. Jesus Cristo garantiu que todas as coisas se cumprirão. Muitas delas, de fato, já se cumpriram e há algumas que vão se cumprir, né? Ou seja, cabe a cada um de nós tomar conta de nossas vidas e pregar o Evangelho a toda criatura. É responsabilidade minha e é responsabilidade tua. Que Deus nos abençoe e capacite a viver conforme a sua vontade. Amém? Quero lembrar agora a vocês também que esta aula e as outras aulas estão sendo postadas no canal do YouTube Reflexões para a Vida, Professor Luiz Matos. Peço a você que se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, tá ok? Receba meu caloroso e fraterno abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém.